Nosso tema de hoje: pagamento com subrrogação. É mais uma das modalidades de pagamento indireto. De alguma maneira, quando nós abordamos a teoria geral do pagamento, em especial naquele ponto em que tratávamos do terceiro interessado, já adiantamos algumas noções a respeito da subrrogação. Iniciando, o que significa subrrogação? Nós temos subrrogação real e subrrogação pessoal. A subrrogação é a substituição de uma coisa por outra, com os mesmos ônus, com as mesmas características jurídicas. E a subrrogação pessoal é a substituição de uma pessoa por outra que ocorre no campo da obrigação civil. Muito bem. O pagamento com subrrogação cuida da subrrogação pessoal. Por definição, o pagamento é meio extintivo da obrigação. Então, por meio do pagamento, extingue-se o vínculo obrigacional na medida em que se dá o cumprimento da prestação devida. O pagamento com subrrogação tem como característica a não extinção total da obrigação. Há sim a extinção parcial, porque a obrigação fica quitada apenas diante do credor que se vê satisfeito do seu crédito, mas em seu lugar vem outro credor que o substitui no vínculo obrigacional com todos os acessórios do crédito, por exemplo, com cláusula penal, com fiança, garantias reais. Esta é a ideia da subrrogação. A substituição do credor no polo ativo da obrigação por um outro credor, um terceiro, que se subrroga no lugar do credor originário e assume o vínculo obrigacional com todos os seus adminículos, com todos os seus penduricalhos legais. Em termos de pagamento com subrrogação, nós temos duas espécies. Quais sejam? A primeira, a subrrogação legal, que é a que ocorre, a que opera por força de lei. E a segunda, a subrrogação convencional, que decorre da avença, que decorre do acordo de vontades. Nós iniciaremos a análise, o estudo do pagamento com subrrogação pelo artigo 346 do Código Civil. Temos então no artigo 346, cabeça: a subrrogação opera-se de pleno direito, isto é, por força da própria lei civil. Em favor, inciso 1º, vamos analisar inciso a inciso, do credor que paga a dívida do devedor comum. Nós temos aqui então a situação em que há pluralidade de credores que ostentam crédito diante do mesmo devedor. Para que essa subrrogação do inciso 1º
tenha sentido, há de se conceber que o credor originário tenha um crédito privilegiado ou um crédito dotado de garantia, e o segundo tenha um crédito juridicamente mais frágil, um crédito quirografário, por exemplo, que é um crédito que não é dotado de garantias. Então, o credor que pretende se subrogar, ele, sabendo que o seu crédito é um crédito juridicamente frágil, que tem pouca possibilidade de ser satisfeito, se o patrimônio do devedor que garante a dívida do credor originário, ele talvez venha a ser consumido pela execução do primeiro, ele então paga o credor com preferência, o credor com crédito privilegiado, para se valer dessa garantia e assim evitar que venha a não receber nada ou receber muito pouco. Só nessa situação é que nós vislumbramos interesse para a subrogação pessoal do inciso 1º do artigo 346. O artigo 2º, ou melhor, o inciso 2º do artigo 346, é a hipótese do adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. É hipótese, de certa forma, rara de ser visualizada no nosso dia a dia. O que prevê esse inciso 2º? O adquirente de um imóvel hipotecado. O que significa um imóvel hipotecado? O imóvel é garantia real de uma dívida. O fato de o imóvel ser hipotecado, de ele garantir uma dívida, não retira desse bem imóvel a possibilidade de alienação. Isto é, pode alguém se interessar pela aquisição de um imóvel hipotecado, mas ao fazê-lo, deverá estar ciente de que a hipoteca, sendo um direito real de garantia, como será estudado com mais detalhes no direito das coisas, por ser um direito real de garantia, ele é dotado de sequela. Assim, aquele que compra um imóvel hipotecado corre o risco de aquele imóvel vir a ser escutido para pagamento da dívida por ele garantida. Pois bem, então, aquele que adquire o imóvel hipotecado tem interesse no pagamento do credor hipotecário para que ele tenha o imóvel, para que ele evite que o imóvel seja vendido em alienação judicial, em asta pública, para pagamento do credor subrogado. É uma hipótese rara porque, na prática, nós estaríamos diante de uma situação em que o credor subrogante, se tiver de escutir a garantia real, estará escutindo o seu próprio bem. A segunda parte do inciso 2º se aplica, por exemplo, ao compromissário comprador de um imóvel hipotecado, que se vier a ser alienado em asta pública, ele não verá o seu direito de aquisição materializado. Já o inciso 3º
do artigo 346, este sim traz uma utilidade prática maior. Este sim já foi por nós comentado quando do estudo da teoria geral do pagamento. Vejamos o que dispõe o inciso 3º. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Já estudamos a figura do terceiro interessado. Quem é o terceiro interessado? É aquele que, não integrando o vínculo obrigacional, ou seja, ele é um terceiro, ele terá a esfera dos seus direitos atingida caso o devedor não cumpra a obrigação. Daí é que vem o seu interesse, que é jurídico, porque ele sofrerá consequências diante do inadimplemento do devedor. Nós temos como exemplos de terceiros interessados o fiador, porque se o devedor afiançado não pagar a dívida, poderá o fiador ser instado a pagá-la. Nós temos a figura do devedor solidário, que é obrigado pelo pagamento da dívida toda. Nós temos a figura do devedor de obrigação indivisível, o sublocatário no contrato de locação, dentre outros exemplos. Então, se o terceiro interessado paga a dívida pela qual, conforme diz o Código, era ou podia ser obrigado no todo ou em parte, ele se subroga como credor da obrigação. Em todas estas situações, percebam bem, o credor originário, o credor que integra o vínculo obrigacional originário, este tem a dívida quitada, seu crédito satisfeito e, quanto a ele, a obrigação está extinta. Daí que eu afirmei, há uma extinção parcial, porque por uma ficção a obrigação perdura rígida, tal qual constituída, com todos os seus acessórios, porém agora diante do novo credor, que se subrogou legalmente no crédito. A par das hipóteses de subrogação legal do artigo 346, nós temos a subrogação convencional. O próprio nome já indica que ela advém de uma convenção, de um acordo de vontades. O inciso 1º do artigo 347, a subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Então aqui nós temos um acordo de vontades entre o credor e um terceiro que paga a dívida, convencionando com o credor substituí-lo no vínculo convencional originário. E no inciso 2º, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então aqui nós temos também a figura de um terceiro que vai se substituir ao credor, só que o terceiro aqui, ao invés de negociar com o credor, que é a hipótese do inciso 1º, ele negocia com o devedor. O devedor, por alguma razão, ele quer trocar o seu credor.
Talvez ele tenha um credor mais maleável, um credor que cobre menos juros sobre a dívida. Então ele negocia com o terceiro empresta-lhe os recursos suficientes para ele quitar a obrigação, com a condição desse terceiro, que é o mutuante, que é o que empresta os recursos para o pagamento da dívida, se subrogar no lugar do credor. Percebe-se aí que há uma substituição do credor por um acordo, por um negócio realizado, celebrado entre o devedor e o terceiro. Em ambas as situações nós temos um terceiro, só que no primeiro caso o terceiro convenciona com o credor e no segundo o terceiro convenciona com o devedor. Quais são os efeitos da subrogação legal? Nós temos no 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. É exatamente como afirmei há pouco. Há a substituição do credor, que se subroga, que substitui o credor originário, o novo credor substitui o credor originário, mas ele assume o vínculo obrigacional com todos os seus acessórios. Ele assume objetivamente a obrigação com todos os seus elementos objetivos. A única modificação é a substituição do credor, o subrogante pelo subrogado. O artigo 350 também é uma consequência, um efeito da subrogação legal. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Então vamos imaginar que o valor da dívida seja de 100 mil reais. O novo credor desembolsou 50 mil reais. Ele, na subrogação legal, não poderá exercer os direitos e ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado, para desobrigar o devedor. Isto é, se ele só desembolsou 50 mil reais, este é o limite objetivo para exercer os direitos e ações contra o devedor. Como o 350 é expresso ao aludir à subrogação legal, devemos concluir que na subrogação convencional há margem para uma certa especulação. Tudo dependerá do acordo, tudo dependerá da convenção e até será possibilitar ao novo credor que execute o crédito em sua totalidade, ainda que não tenha desembolsado toda a importância do crédito para obter a subrogação convencional. O 348, eu deixei de mencionar e vou aqui voltar um pouco. No que diz respeito à subrogação convencional, ele dispõe que vigorará o disposto quanto à cessão de crédito, porque é um negócio que se aproxima muito à cessão de crédito. Daí que as normas respeitantes à cessão de crédito, que foram estudadas lá quando o tema era transmissão das obrigações, essas normas serão aplicadas
no que couber, a subrrogação convencional. Voltando agora ao artigo 351, o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um ou outro dever. Nós temos aqui uma situação peculiar prevista no artigo 351. Qual é esta situação? O subrogante, ele só em parte se subrogou na dívida. De maneira que nós passamos a ter o credor originário com parte do seu crédito e o novo credor com a parte que ele pagou. Eu vou tentar esboçar aqui por escrito a situação que esse artigo 351 pretende regular. Eu vou tentar ilustrar aqui na nossa lousa a situação que ele objetiva regular. Vamos renovar a leitura. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever. Então vamos imaginar uma relação obrigacional entre A e B. A como credor, B como devedor, e a prestação pecuniária imaginária que consideraremos é de R$100.000. C como terceiro, ele paga ao credor originário R$50.000. Isto é, 50%. E se subroga nessa importância de R$50.000. O que nós teremos aqui? Esse credor foi satisfeito no seu crédito? Apenas parcialmente. Então A passou a ser credor de 50.000 e o C veio aqui com os outros 50.000. Para entender a lógica do artigo 351, vamos cogitar da existência, como garantia real desse vínculo obrigacional, dessa obrigação, vamos imaginar aqui que existe uma hipoteca de um imóvel no valor de R$100.000. A hipoteca sempre recai sobre imóveis, então não preciso escrever aqui que é um imóvel. Falou-se em hipoteca, falou-se em garantia real incidente sobre imóveis. Quando for móvel, nós temos penhor. E a anticrese, que é uma terceira espécie, também recai sobre imóvel e tem uma configuração própria que vocês estudarão lá nos direitos reais. Muito bem. Imaginemos que o devedor não pague a obrigação. Ele não cumpre a obrigação de R$100.000. Ele vai
sofrer uma execução. Uma execução de R$ 50.000 por parte do credor A e por parte do credor C, que se subrogou naquela parte da dívida que ele pagou. Essa execução progride, a hipoteca é convertida em penhora lá no processo de execução, perdura a dívida impaga e o imóvel vai à asta pública, vai ser alienado publicamente. Na asta pública, esse imóvel não é muito interessante aos licitantes e ele acaba sendo vendido, imaginemos, por 60%. Ou seja, ele auferiu na asta pública R$ 60.000. Vamos voltar aqui ao artigo 351. O credor originário A, só em parte reembolsado, foi reembolsado em 50.000, terá preferência ao subrogado. Esse aqui é o subrogado. O originário tem preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, ou seja, na cobrança da dívida restante de 50.000. Seus bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que é um e outro dever. Com a alienação judicial, quanto é que se arrecadou no processo de execução? R$ 60.000. Tendo este credor originário preferência em relação ao credor subrogado, o que acontecerá por força desse artigo 351? 50.000 irão para pagar a dívida do credor originário em nome da sua preferência e o saldo de 10.000 é que virá para pagar a dívida de 50.000 desse que se subrogou parcialmente. Logo, o subrogado vai experimentar um prejuízo de R$ 40.000. Espero que tenha ficado claro o que eu exemplifiquei aqui. É isso.